Fala pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é o Edson e hoje a gente vai aprender a fazer o Soma-se, que é uma função muito utilizada aí no Excel, principalmente nas empresas. Então eu tenho aqui três tabelinhas: funcionário, faltas no mês, ou seja, a gente vai calcular conforme o nome do funcionário quantas faltas que esse funcionário teve, na verdade, nesse trimestre aqui, janeiro, fevereiro e março. Então, olha só, janeiro, tabelinha aqui de janeiro, eu tenho os nomes do funcionário nessa coluna aqui e do lado eu tenho as faltas que cada um desses funcionários teve no mês. E assim também para fevereiro e para março, contabilizando então o trimestre que a gente vai calcular aqui nessa tabelinha. Até a gente pode colocar isso aqui, ó, total de faltas no trimestre. É esse o nosso objetivo com base nesse cálculo. Pode centralizar aqui, mesclar a célula. Vamos só aumentar a fonte aqui para ficar com uma visualização melhor, tá joia? Então tá lá, total de faltas no trimestre. Então pra gente calcular aqui, eu já tinha feito, mas eu vou apagar pra gente calcular aqui o total de faltas que o Roberto teve no trimestre, né? Para facilitar aí, a gente vai utilizar então a fórmula soma-se. Para isso você faz o seguinte: igual soma-se, e aí você abre parênteses. Toda a fórmula que a gente for utilizar, pessoal, primeiro tem que usar o sinal de igual, tá ok? Então, igual soma-se, qual que é o intervalo que eu quero achar o nome do Roberto. Então, aqui eu vou utilizar como critério Roberto, porém, aonde que os nomes estão aqui? Nessa coluna aqui, todos os nomes estão nessa coluna. Então, eu seleciono na coluna onde o nome está, ponto e vírgula, e agora está pedindo aqui o critério. Qual que é o critério? Critério vai ser sempre o que você quer achar aqui na planilha. Eu quero o Roberto, então ponto e vírgula novamente, e aqui está pedindo o intervalo da soma. Então o que eu quero somar nesse soma-se, nessa função soma-se? Aqui, ó, essa coluna inteira, esse intervalo inteiro aqui de faltas no mês, que vai trazer então o total aí do trimestre pra gente. Então eu coloco agora o parênteses do Enter, olha lá, 22 faltas. No caso então do Roberto, eu tenho 22 faltas no trimestre. Então pra gente tirar a prova real, olha só, vou selecionar aqui o 12, que é a falta que ele teve em janeiro, o 5 e mais 5 lá em março. 12 de janeiro, 5 faltas de fevereiro e 5 faltas de março. Vai totalizar aqui embaixo para mim, ó, olha só, lá embaixo no canto direito onde está meu mouse, 22 faltas que ele teve no trimestre, que é justamente o que a fórmula puxou aqui. Então, para uma relação extensa de funcionário tenha na empresa, você pode utilizar essa fórmula aí de forma muito mais fácil aí para você calcular, é muito mais rápido. Então, pegando a ideia da fórmula, vamos fazer aqui para o Jonas, que é o segundo nome aqui da coluna. Igual soma-se, eu abro parênteses, qual que é o intervalo que eu quero? Quero o intervalo onde estão os nomes. Então eu seleciono todo esse intervalo, ponto e vírgula, e qual que é o critério, olha só. Sempre que você colocar o ponto e vírgula para buscar uma outra informação referente à função, olha só, vai ficar em negrito aqui. No caso, o critério está em negrito. Então, qual que é o critério que eu quero? Eu quero esse aqui, ó, o Jonas. Vou dar ponto e vírgula novamente e aí eu seleciono, ó lá, ó, novamente está em negrito o intervalo da soma, que é esse aqui, ó, a falta no mês. Então vou selecionar tudo isso aqui e fechar parênteses e Enter. Vai puxar 16 faltas. Se eu tirar a prova real, ó, vou clicar aqui, segurar Ctrl, clicar na falta de fevereiro e clicar na falta de março. Aí lá embaixo, ó, na soma, vai puxar para mim 16. E aqui a fórmula já trouxe automaticamente. Na primeira coluna você dá 2 cliques, a fórmula vai puxar aqui todos os resultados referente aos outros nomes que estão aqui nessa coluna, né? Coluna nome, ou seja, já é automático. Bom, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Compartilhe o vídeo, deixa seu like aí e até a próxima.